Olá, tudo bem? Eu sou o professor Joseval Martins Viana e hoje nós iremos falar sobre embargos de terceiro. Embargos de terceiro, que se encontra, a tipificação legal está lá no artigo 674 a 681 do Código de Processo Civil. Nós iremos fazer um bate-papo jurídico sobre os embargos de terceiro e eu já esclareço que eu estou mandando um material complementar, um material escrito aí para vocês, referente aqui à nossa aula, para que você possa, inclusive, fazer anotação de falas minhas, né, que vão acrescentar esse material, para não ficar muito repetitivo. Eu vou seguir aqui o meu roteiro, que você tem aí nas suas mãos, é uma mini apostila, vamos dizer assim, para que você possa, então, seguir a nossa aula, tá certo? Quando a gente fala de embargos de terceiro, vou pedir para você abrir o seu código lá no artigo 674. Então, já inicialmente eu quero fazer a leitura juntamente com vocês. Por quê? Porque o artigo 674 já traz para nós o conceito de embargos de terceiro. E aí o artigo dispõe o seguinte, artigo 674 do CPC. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constitutivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Então, o conceito é extremamente interessante e importante para você não confundir com outros institutos jurídicos, como, por exemplo, institutos jurídicos que se referem à manutenção, reintegração ou interdito proibitório, que são aquelas ações possessórias, e não confundir também com a oposição. Aqui nos embargos de terceiro, o que você vai observar é que existe uma ação judicial, que está em andamento. Aí você tem uma parte, né? O réu, vamos imaginar, o réu foi condenado. Ao ser condenado, o réu, no cumprimento da sentença, ele não paga, não quita o débito. E o devedor, então, que agora, na qualidade de exequente, começa a buscar bens do executado. E uma terceira pessoa que não é parte no processo, ele não é parte nesse processo. Aliás, ele nem sabia que esse processo existia, tá certo? Ele sofre uma constrição, ele sofre uma apreensão judicial, por exemplo, né? Uma penhora daquele bem. Ou ele está na iminência, ele toma conhecimento, certo? Às vezes o oficial de justiça diz assim, ó, eu venho aqui, estou te citando, e eu venho aqui para penhorar. Pode ser o bem, pode ser a conta bancária, mas eu não tenho nada a ver com esse processo, eu não sou devedor. Então, os embargos de terceiro têm esse objetivo. Eu quero desconstituir esta penhora, ou eu quero evitar que aconteça a penhora, e aí eu quero ressaltar uma coisa importante. No nosso dia a dia, na nossa prática jurídica, a gente acaba usando, né, opondo os embargos de terceiro quando o bem é constritado, ou seja, quando cai uma penhora, recai uma penhora sobre ele. A gente não tem o costume, e aqui o próprio artigo 674 dispõe, nós não temos o costume de opor os embargos de terceiro no sentido de evitar que haja, né, uma constrição, uma penhora sobre os bens. Olha que bacana o que eu estou aprendendo, né, o que nós estamos, esse nosso papo jurídico, dizendo para você que você pode opor os embargos de terceiro quando houver uma ameaça da constrição desse
bem. Agora, não se esqueça que o ônus da prova é seu, hein? Artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova é seu. O ônus da prova compete ao autor o fato constitutivo do seu direito. O ônus da prova compete ao autor o fato constitutivo do seu direito. Então, isso é extremamente importante. Muito bem. Vamos seguindo, então, aqui com o nosso estudo. Quando a gente fala, né, desses embargos, veja que nós temos aqui as características, né, de quem vai opor os embargos de terceiro. Quem é que vai opor esses embargos de terceiro? Podem opor, né, quem é que se considera o terceiro? Porque o terceiro não mantém, e isso é importante, né? Porque nós temos a intervenção de terceiro. Lembra lá do Instituto de Intervenção de Terceiro? Aqueles terceiros têm uma relação, aqueles terceiros têm um interesse jurídico, mas esse terceiro aqui não. Esse terceiro não tem interesse na causa, esse terceiro nem sabe que essa causa existia. É diferente da intervenção de terceiro. Se você olhar lá, você vai perceber que esses terceiros vão interferir nas ações, lembra? Eu vou ter lá assistência simples, assistência desconsorcial, eu vou ter a denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae, certo? Muito bem. Neste caso, mas aqueles lá têm relação com o processo, eles têm relação com o processo. Aqui não, aqui nós não temos relação com o processo. Esse terceiro não tem nada a ver nem com o autor, nem com o réu, e ele foi surpreendido com a penhora do seu bem. Ele foi surpreendido com uma penhora de um processo que ele não sabia. Ok? E aí há uma discussão em relação aos embargos de terceiro, né, que vai ser, lógico, qual que é a competência, onde que eu vou opor os embargos. Cuidado com o verbo, aqui é oposição, eu vou opor os embargos, ok? Ao opor os embargos de terceiro, qual é a competência? A competência é o juiz que determinou a constrição do bem. E aqui tem uma característica na petição inicial dos embargos de terceiro, que eu vou seguir o artigo 319 do Código de Processo Civil. Aqui nesses embargos de terceiro, eu já vou fazer a distribuição indicando a vara, porque ele vai ser distribuído por dependência. Eu tenho que comunicar aquele juiz que determinou a apreensão, a constrição dos bens, que aquele bem não pertence ao meu cliente, aquele bem não, aliás, que aquele bem não pertence ao executado, porque eu nem conheço esse executado. Pode ser até um conhecido, mas não de forma processual, não tem nada a ver com a discussão deles ali. Ok? Então, esse terceiro, por isso que ele diz que não sendo parte no processo. Então, esse terceiro não pode ser parte e esse terceiro não pode ter nenhum tipo de interesse, como acontece com a intervenção de terceiros, conforme eu fiz referência, né? Ressaltando que todos aqueles terceiros que eu citei têm interesse jurídico ou ele tem relação no processo. Embargos de terceiro, não. Embargos é a oposição. Então, eu vou endereçar para o juiz que determinou a constrição do bem do seu cliente. Você vai colocar o número do processo, autos do processo, número tal, vai qualificar, né, o seu cliente, porque o seu cliente aqui é o embargado, e vai qualificar o exequente, porque foi ele que de repente indicou os bens, não importa, importa que você esteja com o bem, o seu cliente esteja com o bem penhorado, e nesta peça processual você vai usar embargante e embargado. Você vai usar embargante e vai usar embargado. No artigo 670, aliás, e aí fica já a dica para a petição, qual que vai ser o pedido? O pedido vai ser a parte final do artigo 674.
Você vai colocar lá, anota aí, isto posto, né? Isto posto, requer a Vossa Excelência que determine o desfazimento da constrição, julgando procedente o pedido feito nestes embargos de terceiro. Tá? Você pode colocar aí, né, a sua técnica redacional sem nenhum problema, ok? Sem nenhum problema. E aí, no artigo 674, parágrafo 1º, não se esquecendo, autor recebe o nome de embargante, réu recebe o nome de embargado. Não vai usar o termo autor e réu. Não vai acontecer nada, né? Às vezes a pessoa fala assim, vai acontecer alguma coisa? Nada. Porque você vai ter uma impropriedade redacional do ponto de vista processual. Vão perceber que você não entende de processo civil. Fica ruim um advogado, uma advogada não entender de processo civil, nem usar uma linguagem clara, nem usar uma linguagem adequada ao direito processual civil. Os embargos, então, podem ser, né, de terceiro proprietário. Quem é o proprietário? É aquele que detém, né, o título, a escritura registrada em seu nome. Pode ser, inclusive, tanto o fiduciário quanto o possuidor. Olha, então eu tenho essas características de lei, tá certo? Que trazem aqui, né, exatamente no sentido de considerar o terceiro para o ajuizamento desta ação. Então, você vai observar que também na continuação, né, quem é que vamos considerar? Então, o proprietário pode opor os embargos, o fiduciário pode opor os embargos, o possuidor pode opor os embargos. Então, esses três, vamos dizer assim, já estão legitimados, porque eles são aqueles embargantes que, de acordo com a lei, está muito claro. O proprietário, eu sou proprietário, eu sou possuidor, eu sou fiduciante, por exemplo, posso ter um bem que esteja no meu nome e eu vou receber aí a constrição. Então, eu tenho esse primeiro ponto, que são, vamos dizer assim, os embargantes principais. Os embargantes principais. Só que para não limitar, porque a gente está falando de capacidade, a gente está falando de capacidade de legitimidade de parte, né? Como nós estamos falando de legitimidade de parte, só pode propor a ação judicial, só pode opor os embargos aquele que tem legitimidade. Quem é que tem legitimidade? Aquela pessoa que teve o seu bem penhorado, por exemplo, né? Aqui nos embargos. Bom, se ele teve o bem penhorado, então ele tem legitimidade. Só que aí o próprio Código de Processo Civil, ali no artigo 677, parágrafo 2º, traz uma relação de pessoas que não são o proprietário, o fiduciante nem o possuidor, que também têm legitimidade para propor a ação, para opor, né? Não se esqueça que o verbo aí é opor. Eu vou opor embargo. Não vai dizer eu vou ajuizar, eu vou interpor. O verbo correto é: vem à presença de Vossa Excelência opor os embargos de terceiro. Então, o parágrafo 2º do artigo 674, ele traz uma relação de pessoas que assumem a característica de parte legítima para propor essa ação também, ou para opor os embargos declaratórios, no sentido de livrar, claro, também aquele bem que muitas vezes ele não é o proprietário, por exemplo, mas ele é o coproprietário daquele bem. Então o coproprietário pode também opor os embargos declaratórios? Pode. O coproprietário também pode opor os embargos declaratórios. Ótimo, professor. E quais são as outras partes legítimas que podem propor os embargos
que não sejam, né, o fiduciante, que não seja o proprietário, que não seja o possuidor. Muito bem, vamos ver isso no próximo bloco. No próximo bloco nós vamos então estudar quem são as partes legítimas que também podem opor os embargos declaratórios, ok? Até mais!